Boa noite a todos, a nossos amados irmãos e ouvintes, né, da rádio, estou lembrando da época que eu fazia rádio, saudade daquela época, da nossa página, né, A Verdade que Liberta, que também tem nos acompanhado pelo nosso perfil no Facebook, né? No nosso grupo Consultório Bíblico e também no nosso grupo Estudo Bíblicos e Evangelismos, né? Uma boa tarde para vocês, boa noite. São 6 horas, né? 18 horas e 1 minuto. Ontem eu errei aqui a questão das horas, que era 18 horas, eu falei 16 horas, né? Me perdoem por isso, mas acontece, né? Mas uma boa noite a todos, né? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você da Palavra de Deus. O objetivo da nossa live hoje é evangelística, ou seja, nossa intenção é anunciar o Evangelho, apresentar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E esperamos que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Eu tenho estado muito feliz, né, em Cristo, pela bondade e misericórdia do Senhor, que tem nos ajudado nessa questão, né? Temos tido bastante visualizações. Desejamos ter mais? Desejamos, mas está ótimo. Tem vídeos nossos que tem mais de 200 pessoas, 200 visualizações, vídeos, né, de 1 hora. Nossa, então, tem vídeos nossos que para mim tá ótimo, né? Eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a Deus por vocês que estão nos acompanhando, que para mim é uma honra muito grande, tanto aqueles que acompanham as nossas lives ao vivo. Às vezes não dá para a gente responder cada comentário online, né? Porque irá atrapalhar na nossa mensagem, né? Então, às vezes nós não fazemos isso, né? Às vezes nós não respondemos na hora as mensagens, né? Mas sempre depois, quando a gente pega o vídeo gravado, né, e faz uma sala de vídeo, dá para interagir com alguém, né? Agradecer pessoalmente pela audiência, pela companhia. Isso tem nos incentivado muito. Você que tem curtido, né, tem curtido as nossas lives, tem compartilhado, tem comentado, né, tem deixado o seu joinha aí, tem acenado para a gente de volta, né, que às vezes eu aceno para alguém. Então, isso tem sido um incentivo muito grande, viu? Continue orando por mim, pela minha família, né? Por esse ministério que estamos realizando, né, transmitindo a palavra de Deus através desse poderoso veículo de comunicação que é a internet, através da rede social do Facebook, né, que tem disponibilizado essa ferramenta para nós, né, de podermos fazer lives, reunir as pessoas, principalmente reunir em torno daquilo que é precioso, muito precioso, que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar pensando, né, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1. Somente um versículo, por enquanto, né, para a nossa meditação agora. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 18. Nós lemos assim na palavra de Deus:
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos orar mais uma vez, buscando as bênçãos do Senhor para o momento, que vamos expor a sua palavra, para que Ele nos ajude em sua graça e em sua misericórdia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus amado, bondoso e eterno Pai, te damos graças mais uma vez por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós nesse dia. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, de mais uma vez lermos a Tua Palavra. E agora, Pai, temos o privilégio de anunciá-la, de falar da mesma. Senhor, nós reconhecemos que por nós mesmos somos incapazes, ó Deus, de fazer qualquer coisa. Quem somos nós, ó Senhor? Não somos nada, não somos ninguém. Em nós mesmos somos incapazes, ó Deus, de sequer estar em pé. Mas o Senhor, em sua bondade, em sua graça, em sua misericórdia, o Senhor tem nos ajudado, tem nos conduzido, tem nos sustentado até o presente momento. O Senhor tem nos dado o privilégio de servir a Ti. E à medida, ó Pai, que nós havemos de considerar a Tua Palavra, de extrair lições delas para as nossas vidas e principalmente de anunciar o Teu plano de salvação, que o Senhor possa, pelo Teu Santo Espírito, nos ajudar, porque carecemos, precisamos da Tua ajuda, mas também ajudar aqueles que nos ouvem, para que possam compreender com clareza a mensagem da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa imprimi-las em seus corações, que eles venham realmente entender a sua necessidade, sua real necessidade. E aqueles que ainda não são salvos, ó Deus, e que porventura estão nos ouvindo, que venham a entender a realidade dos seus pecados e a necessidade de crerem no Teu Filho, no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de suas almas. Por isso nós rogamos que o Senhor ajude-os para que compreendam a verdade da Tua Palavra, para que venham a reconhecer os seus pecados e arrependidos crerem no Teu Filho, no Senhor Jesus, para serem companheiros nossos para o Teu trabalho aqui, mas também companheiros de vida eterna. Agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, agradecemos pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos. Lembramos, ó Deus, daqueles que estão nas enfermarias, nos hospitais, nas UTIs, ó Deus. Lembramos daqueles familiares que estão sofrendo, com seus entes queridos nessa situação. Lembramos daqueles que foram ceifados, as famílias que estão enlutadas, ó Deus, rogamos que o Senhor esteja confortando, consolando os seus corações, principalmente despertando-os para a realidade da Tua Palavra, para a realidade dessa vida. E, ó Deus, nós rogamos que o Senhor esteja restabelecendo a saúde daqueles que estão enfermos, segundo a Tua vontade, não só por causa do coronavírus, mas todas as enfermidades, que existem várias outras enfermidades e várias outras pessoas sofrendo com suas enfermidades. Rogamos que o Senhor esteja revertendo essa situação em que nós nos encontramos. Temos sido impedidos de reunir como Tua igreja
mas temos tido a plena liberdade de anunciar o Teu Evangelho, de ensinar a Tua Palavra, de ajudar aqueles que necessitam aprender as Tuas verdades santas. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos. E agradecemos, ó Deus, por aqueles que foram curados, né? Te agradecemos porque a manifestação da Sua graça, que eles possam aproveitar essa oportunidade que o Senhor tem lhes dado para que venham a entender e crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e servir a Ti. Enfim, Senhor, que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, que a gente está no meio de uma batalha política, de uma batalha ideológica e muitas coisas terríveis que não deveriam ser faladas, muitas das vezes são faladas, infelizmente. Mas que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, e dê sabedoria aos nossos governantes para que venham governar com justiça e visando realmente o bem-estar da população, sendo assim da Tua vontade para a honra e glória do Teu nome. Todas essas coisas nós pedimos, nós oramos agradecidos, no nome precioso e eterno do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, como já lemos, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nesse texto que nós temos acabado de ler, nós podemos destacar aqui pelo menos 3 pontos, 3 tópicos, que nós podemos estar meditando nele e extraindo assim lições preciosas, né, para as nossas vidas. Lições realmente que vai falar profundamente, principalmente se você ainda não é um salvo pelo Senhor Jesus Cristo, se você ainda não nasceu de novo. Eu creio que Deus tem uma mensagem para falar contigo, para falar ao teu coração. A primeira coisa que nós pretendemos considerar é a palavra da cruz. Depois nós vamos considerar os que perecem e em terceiro os que são salvos. Porque é essa a divisão normal do texto, né? Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então você vê o apóstolo Paulo falando sobre a palavra da cruz, né? Depois ele fala sobre os que perecem, aqueles que perecem, e depois ele vai dizer sobre os que são salvos, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós vamos estar pensando nesses 3 pontos, nesses 3 assuntos na nossa meditação dessa noite. Uma primeira coisa que queremos pensar é na palavra da cruz. É interessante você pensar nisso, né? A palavra é o meio pelo qual uma pessoa se comunica com a outra. Então, se nós queremos falar com alguém, passar para alguém aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração, então nós vamos nos comunicar com essa pessoa através da palavra, nós vamos falar com essa pessoa. É através da palavra que nós expressamos nossos pensamentos, nossas ideias, nossas emoções. Por exemplo, numa sala de aula, um professor vai compartilhar aquilo que ele aprendeu, né, através dos anos com os seus alunos, através da palavra. Ele vai para frente lá do quadro negro
escreve os pontos principais da sua matéria e depois ele explica ponto a ponto, detalhe por detalhe daquela matéria. Um policial, ao chegar numa casa, é só mais um exemplo, e antes de entrar nessa casa ele vai dar a voz de prisão, ele vai comunicar a sua intenção, por que ele está ali. Ele chega e fala: estamos procurando fulano, temos uma ordem de prisão para prender fulano, caso alguém tenha cometido um crime. Então, e geralmente o que vai acontecer, ou essa pessoa vai reagir à prisão, ou ela irá fugir, porque através da palavra daquele policial ele anunciou, ele entregou uma mensagem, ele veio ali procurar aquela pessoa para levar ela preso. E é interessante isso, como nós nos comunicamos através da palavra, expressamos nossas ideias, nossas emoções. Pela palavra de uma pessoa a gente entende que uma pessoa está nervosa, está brava. Pelas palavras de uma pessoa nós observamos que ela está triste, que ela está angustiada, que ela está temerosa, que ela está com medo, que ela está em pânico, que ela está doente, e assim por diante. Nós nos comunicamos, nós nos expressamos através da palavra. Aí só que vai dizer a palavra da cruz. A cruz, ela era um instrumento de suplício usado pelo Império Romano para executar os piores criminosos na sua época. Por exemplo, as pessoas que eram crucificadas, geralmente ficavam em lugares acessíveis, onde várias pessoas poderiam passar e ver aquela pessoa crucificada e assim ter como um exemplo. Se aquela pessoa cometesse aqueles mesmos crimes que aquela pessoa que estava crucificada, então o destino dela seria aquele também, ou seja, ela também iria morrer crucificada. Há relatos de pessoas que ficaram vários dias crucificados. Antes mesmo da crucificação do Senhor Jesus Cristo, me parece que aproximadamente 100 anos, numa revolta de escravos que houve no antigo Império Romano, parece que até fizeram filmes em relação a isso, me parece que Spartacus fala sobre esse acontecimento. Dizem que num só dia, mais de 1000 pessoas foram crucificadas na via principal que levava a Roma. Então a pessoa, para chegar na cidade de Roma, pelo portão da frente, antes de chegar nessa época, ela tinha que passar por pessoas crucificadas de um lado e do outro da via, e que era, no caso, escravos que havia se revoltado nessa revolta, tentando tomar o poder da cidade de Roma. Então, assim, várias pessoas foram crucificadas e ela tinha essa mensagem de terror, servia de exemplo, ou seja, se você se tornasse um criminoso e cometesse crimes, principalmente crimes contra o Império Romano, o seu destino seria uma cruz. Então, ela trazia ela comunicava essa mensagem. Porém, há 2000 anos foi levantada uma cruz no Monte Calvário, e nessa cruz foi crucificado um homem, e esse homem mudou completamente a história da humanidade. E tanto é que a humanidade ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E esse homem claro, é dele que nós estamos falando, não temos como falar de outra pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E essa cruz que foi levantada ali no Calvário,
aonde o Senhor Jesus Cristo foi pregado, ela tem uma mensagem. E esse Jesus Cristo que ali foi pregado, que ali foi crucificado, ele pode mudar a vida de todo e qualquer ser humano, inclusive você. Ele deseja mudar a sua vida. Ele não mudou só a história da humanidade, mas ele deseja mudar a sua história. Se você deixar, ele pode mudar a sua história. Deus, ele quer transmitir. E aquela cruz ainda transmite essa mensagem. Deus, ele quer transmitir uma mensagem para você, meu amado, minha amada, nessa noite. Deus, ele deseja falar com você através daquela cruz que foi levantada, onde o seu unigênito filho foi pregado. Ele quer trazer uma mensagem. E essa mensagem, ela tem 3 pontos primordiais para nós pensarmos, para nós considerarmos. A primeira mensagem é a mensagem da culpa. É a mensagem da culpa. De quem? Minha, do Jesué e sua. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18, nós lemos assim. 2 Pedro, versículo 17, capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18. Nós lemos assim na palavra de Deus. Porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra, falando do Senhor Jesus Cristo, né? Falando do Senhor Jesus Cristo, porque ele, o Senhor Jesus Cristo, recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. O apóstolo aqui está se referindo àquele episódio onde ele, o apóstolo Pedro, juntamente com Tiago e João, né, o apóstolo João, estiveram no Monte da Transfiguração, e o Senhor Jesus Cristo transfigurou-se ali, revelando a sua glória a eles, né, e apareceu Moisés e Elias. Enfim, mas aí eles ouviram essa voz. E essa voz, ela não foi dita somente na transfiguração. Essa voz, ela também, essa mensagem, ela também foi dita quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista. No Evangelho de João, capítulo 3, vai nos dizer isso. Que o Senhor Jesus Cristo, depois que ele foi batizado, o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre o Senhor Jesus Cristo, e dos céus ouviu-se uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o prazer. Desde o seu nascimento físico até a sua morte, o Senhor Jesus Cristo proporcionou prazer ao coração do Pai. Nenhum outro ser humano, absolutamente nenhum outro ser humano, pôde e poderá ouvir essa mensagem de Deus. Que ele tem todo o prazer, porque nenhum ser humano conseguiu alcançar o padrão estabelecido por Deus. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores.
Mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ouviu. Ele viveu uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida agradável ao Pai. Aí quando ele, em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 21, quando o Senhor Jesus Cristo foi levado até aquela cruz, naquele momento em que ele foi ali pregado, em que ele foi ali crucificado, a palavra de Deus nos diz que aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, a palavra conhecer aqui não é no sentido que nós entendemos, né? Conhecimento intelectual somente, conhecimento adquirido através de estudo, né? Você lê livros sobre um determinado assunto e você aprende sobre aquele assunto. Não é essa a ideia. Mas ali é conhecimento prático, experimental. Quando você experimenta alguma coisa, né? Por exemplo, só dar uma ilustração aqui do que a gente está falando. Imagine você chegando, você pega um livro que fala tudo sobre o mar, e você lê aquele livro de capa a capa. Aí você chega perto de alguém e fala: eu conheço tudo sobre o mar, tudo. A pessoa vai virar para você e dizer: mas você já esteve no mar? Ela vai falar para você: não, eu nunca. Aí você vai falar para ela: não, eu nunca estive no mar. Ela vai dizer: então você não conhece o mar. Eu conheço o mar, eu sou marinheiro. Passei e passo a maior parte da minha vida no mar. Eu conheço o mar. Aí alguém chega perto daquela pessoa e fala: você conhece o mar? Conheço. Por quê? Porque eu sou marinheiro, eu navego nas águas. Eu falo assim: não, eu conheço o mar melhor do que você. Mas por quê? Porque eu sou mergulhador. Eu vou nas profundezas do mar. Eu conheço lá dentro. Eu não fico só na superfície. Então, o que estamos querendo dizer? Existem diferentes graus de conhecimento. E quanto a palavra de Deus fala aqui que o Senhor Jesus Cristo não conheceu o pecado, ela está dizendo justamente no seu sentido mais profundo. Né? Eu e você, nós não conhecemos o pecado só em teoria. Nós não conhecemos o pecado só na superfície. Não, nós somos como aqueles mergulhadores. Nós nos aprofundamos no pecado. Mas o Filho de Deus não. E quando eu e você olhamos para o Senhor Jesus Cristo, quando eu e você vamos ler a vida e obra do Senhor Jesus Cristo, o mínimo que eu e você vamos entender, vamos compreender é que nós somos pecadores, terrivelmente pecadores. Ele não conheceu o pecado, mas eu e você estamos atolados até o pescoço de conhecimento prático do pecado. Mas aí a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, que aquele, o Senhor Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, aquele que deu prazer ao Pai em todos os momentos da sua vida, em todas as áreas, em todos os aspectos, ele foi feito pecado. O que quer dizer isso? Aquele pecado que eu e você praticamos, todos os nossos pecados. Imagina isso, os seus pecados.
desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Imagine os seus pecados de hoje, se Deus assim permitir, até o dia da sua morte. São muitos os pecados que você cometeu até hoje. E até a sua morte vai ser muito mais que você irá pecar. Mas todos esses pecados foi lançado na conta do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós, em nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo. Agora imagina não só os seus pecados, imagina os pecados de todas as pessoas deste mundo, desde Adão até a consumação dos séculos. Quando o Senhor Jesus Cristo leva todos os nossos pecados na cruz do Calvário, o Pai que tinha prazer nele, mas porque ele ali se fez pecado no meu lugar, em seu lugar, o Pai, Deus virou as costas para o seu Filho, o Senhor Jesus. E aquilo doeu tanto no coração do Senhor Jesus Cristo, que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta lógica, meu amigo, meu amado, a resposta lógica é: por quê? É por causa dos meus pecados. É por causa dos seus pecados. O Filho de Deus foi desamparado por causa dos meus pecados. Aquele que nunca cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Agora, para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, através da obra que Cristo fez, através do fato do Senhor Jesus Cristo ter levado sobre a cruz todos os nossos pecados. Então, todo aquele que arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo é justificado do seu pecado. Então, a primeira mensagem, o primeiro ponto que Deus quer destacar aqui, que eu e você somos culpados, terrivelmente culpados. Somos pecadores, porque o Filho de Deus não tinha pecado. Nele não havia pecado. Ele não conheceu o pecado. Mas ele foi feito pecado por nós. Foi o meu pecado e o seu pecado que colocou o Filho de Deus na cruz do Calvário. Segundo, no mesmo ponto, na mesma hora que Deus fala comigo e com você, através da cruz, que eu e você somos culpados, Deus também fala o quanto Ele nos ama. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, eu e você, todas as pessoas, é o gênero humano, desde Adão até a consumação dos séculos. Ele deu o seu Filho unigênito. Por que a cruz foi levantada? Foi levantada porque Deus amou a mim e a você. E embora sendo pecadores culpados, miseráveis, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, pagou o alto preço da minha redenção e da sua redenção. Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que 2 Coríntios capítulo 8, 9 fala que nós conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. O Senhor Jesus Cristo sendo rico na glória, em plena comunhão com o Pai, se fez homem, deixou a glória
e se fez homem. Embora ele sendo Deus, mas ele se fez homem. Se tornou uma criancinha, entrou nesse mundo como uma criancinha, através do nascimento físico, natural. Embora ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas é até difícil falar, porque foi um milagre, né? Mas um nascimento físico. Aquele que criou os céus e a terra, o mundo, e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ele foi embalado num colo. Ele foi amamentado. Ele teve que aprender a engatinhar. Ele teve que aprender a andar. Ele teve que aprender a falar. Imagina isso. Deus, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, passando por todas essas etapas da vida humana. E em cada uma dessas etapas vivendo perfeitamente sem pecado. Sem conhecer o pecado. Para poder ir até aquela cruz. E ali naquela cruz, ser feito, ser condenado no meu lugar e no seu lugar. Por amor de vós, se fez pobre. Para que pela sua pobreza, pela pobreza do Senhor Jesus Cristo, pelo sofrimento que ele passou ali, vós tornasseis ricos. No caso, obtessem a vida eterna e todas as riquezas referentes que nos são dadas, riquezas espirituais que nos são dadas em Cristo Jesus. Por amor de nós. Já parou para pensar nisso? O quanto Deus te ama? Muitas pessoas ficam aborrecidas. E é claro que isso dói, porque às vezes rapazes, moças, têm sentimento por alguma pessoa e essa pessoa o rejeita, o despreza. Agora, imagine o coração de Deus que te ama, a ponto dele abrir mão do seu próprio filho. Imagina o coração do Filho de Deus que te ama e que abriu mão da sua glória, veio ao mundo, tomou a forma humana e, como homem, vivendo uma vida perfeita, tomou o seu lugar, levou sobre si os seus pecados. E você não aceita o amor dele. E você rejeita o amor dele por você. Então a cruz, ela não fala somente que eu e você somos culpados, mas ela fala também o quanto Deus nos ama e como ele está interessado em nosso bem, que é a salvação da nossa alma, que é o perdão dos nossos pecados, que é nos dar o privilégio de estar com ele para todo sempre no céu. Palavra da cruz. Deus, através da palavra da cruz, através da cruz, ele revela o seu desejo profundo do seu coração de que o pecador perdido se reconcilie com ele novamente. 2 Coríntios capítulo 5, nós já estamos nele, né? A partir do versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, vou tomar um pouco de água. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e deu-nos o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós as palavras da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado,
o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus deseja reconciliar com o pecador perdido. Eu não sei a sua situação, você que está nos ouvindo, eu não sei. Não sei quantos pecados você já cometeu. Não sei qual que esteja a sua situação, se você é usuário de drogas, ou se você é alguém que vive na imoralidade, que vive em várias práticas pecaminosas. Mas também não importa. O que importa é que, mesmo você estando dessa forma, Deus te ama. E embora Ele deixe bem claro na sua palavra que você é culpado dos seus pecados, mas Ele abriu mão do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, para levar sobre si todos os seus pecados. E Deus deseja reconciliar com você. E através da sua palavra, Ele exorta você a se reconciliar com Ele, arrependendo de seus pecados, crendo no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. E no momento em que você fazer isso, não importa o que você fez ou deixou de fazer no passado, irá começar uma nova história entre você e Deus. Claro que muita gente vai jogar esse passado na sua cara. Claro que isso vai acontecer, infelizmente acontece. Mas não importa, o que importa é você e Deus daqui para frente. Você será uma nova criatura. Você irá nascer de novo. A sua história vai começar a ser escrita por Deus. Por causa do preço que Ele pagou por você, dando o seu unigênito Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer no seu lugar na cruz do Calvário, para pagar o alto preço da sua redenção. Deus te ama. E esse amor foi provado ali naquela cruz. Deus deseja reconciliar com você. E para isso, Ele abriu mão do seu próprio Filho para tomar o seu lugar na cruz do Calvário. Mas a palavra da cruz, essa mensagem que Deus transmite por aquela cruz, uma mensagem que no mesmo tempo que fala do nosso pecado, da nossa miséria, de quão pecadores nós somos, mas que da mesma maneira fala que apesar de sermos tão terríveis pecadores, Deus nos ama e nos amou de tal ponto que enviou o seu Filho para tomar o meu lugar e o seu na cruz do Calvário para nos salvar, e que Deus deseja que você se reconcilie com Ele, que eu e você reconciliamos com Ele. Ele deseja que você volte para Ele, que você arrependa dos seus pecados, que você reconcilie-se com Ele novamente. Que você tenha os seus pecados perdoados. Que você tenha a nova vida que Ele te oferece em Cristo Jesus. Apesar dessa mensagem ser uma mensagem tão poderosa, tão profunda, que realmente pode suprir a maior necessidade do pecador, do ser humano, que é a necessidade de Cristo em sua vida, em seu coração. Alguém já disse que o vazio que existe no coração do homem, nem todo o universo pode preenchê-lo, porque esse vazio é do tamanho de Deus. Somente Cristo pode encher esse vazio, porque Cristo é Deus. E Ele deseja preencher esse vazio. E é isso que a palavra da cruz fala, que Ele pode preencher esse vazio. Por quê? Porque Ele pagou o alto preço da sua redenção, da sua salvação. Mas infelizmente, embora Deus tenha essa mensagem tão maravilhosa, para muitos essa mensagem é
loucura. E o texto vai dizer, para os que perecem. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Estava pensando, perecem no presente. Não é no passado, os que pereciam, ou os que pereceram. Não é no futuro, os que perecerão. Não, é no presente. E eu acho isso interessante, o mesmo termo que fala da vida eterna, né? A João 5:24. Em verdade vos digo, palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Não entrará, acho que eu troquei o texto aqui, deixa eu só voltar lá, João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É interessante isso, que o Senhor Jesus Cristo fala que tem a vida eterna, aquele que creu nele. Da mesma forma, aqueles que perecem, é presente. Não é aqueles que perecerão. Não é aqueles que perecerão, mas é aqueles que perecem. Por que isso? Efésios capítulo 2, versículo 1, nos diz claramente que todo aquele que não tem Cristo, eu não estou falando aqui de religião, não, estou falando de Cristo. Você pode ter nascido numa religião, inclusive religião evangélica, ter sido batizado nessa religião, fazer todas as coisas que essa religião manda você fazer. Mas se você ainda não arrependeu de seus pecados, se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, isso está falando para você. Você ainda está morto em seus delitos e pecados. Aquele que não tem Cristo como Senhor e Salvador está morto em seus delitos e pecados. A palavra de Deus diz isso. O que quer dizer isso? Ele está vivo fisicamente, mas a sua situação perante Deus é separado, morto. Ele está morto, está separado da presença de Deus. Deus é vida. Então, se o pecador não tem comunhão com Deus, se ele não tem um relacionamento com Deus, então significa que ele está morto, separado. Por que é usado esse termo morte? É porque por mais que esse pecador se esforce, lute, batalhe, ore, jejum, ele não pode reverter essa situação por si. É Deus, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que pode reverter essa situação. Mas o pecador não. E Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: aos homens, aos homens, está ordenado a morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos seres humanos, você vai morrer uma vez só. Alguns ensinam que você vai morrer e vai renascer, vai reencarnar numa outra vida e vai se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. Isso é mentira, isso não existe. É uma só vez. A Bíblia não fala de reencarnação. Algumas pessoas dizem, não, a Bíblia não fala de reencarnação. Algumas pessoas chegam a dizer isso. Nunca. De Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar o termo reencarnação. Fala da encarnação de Cristo, o que é diferente, porque Cristo é Deus. Ele é eterno. Ele existia antes do mundo ser criado. E ele entra na história como um homem. Mas para ele entrar na história como um homem, ele precisa tomar a forma humana, ele precisa tomar uma forma corporal. Ele precisa encarnar para poder ir até a cruz. E somente isso. Agora, o ser humano, ele vai morrer uma única vez. A Bíblia fala de ressurreição.
e seja para a condenação, ou seja para a salvação, seja para a condenação ou para a vida eterna, melhor dizendo, ele vai voltar para o mesmo corpo. Ele vai ressuscitar no mesmo corpo. Aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o estado do ser humano é de morto. E ele está caminhando para essa morte física. E Apocalipse capítulo 20, versículo 15 vai dizer da morte eterna. A condenação eterna, a separação eterna do ser humano da presença de Deus no lago de fogo, ao ser lançado no lago de fogo. Então, por isso que Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala aos que perecem. Então, as pessoas que rejeitam a mensagem da cruz, e como o texto ali diz, porque consideram ela loucura. Consideram ela loucura. Deus revela a sua justiça, o seu amor e o seu desejo de reconciliar-se com o ser humano por meio da cruz do Senhor Jesus Cristo. E ele fala, isso é loucura, eu não quero. E a Bíblia deixa bem claro que para essas pessoas, que a palavra de Deus é loucura, elas perecem. Ou seja, a cada dia que passa, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada ano, elas estão mais perto desse destino terrível que é a separação eterna da presença de Deus. Eu não sei se é dessa forma que você tem tratado a palavra da cruz, a mensagem da cruz. Mas se você tem rejeitado até agora, tenha misericórdia da sua própria alma, meu amado ouvinte, arrependa e creia, para que você não seja mais um dos que perecem, para que você seja mais um dos que têm a vida eterna. Depois ela vai dizer, mas para nós que somos salvos. E é interessante você observar que da mesma forma que ele vai dizer os que perecem, ele vai dizer nós que somos salvos. É que somos, não é nós que éramos, não é nós que talvez seremos, mas é que somos. A mensagem da cruz, a mensagem, a palavra da cruz, a mensagem que Deus transmite para mim e para você naquela cruz, que aqueles que rejeitam, que para eles é loucura, mas eles estão perecendo. Eles perecem. A cada dia que passa em suas vidas, eles estão mais perto da perdição. E meu amigo, se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, essa é a sua situação. A cada dia que passa, você está perto da perdição. Mas para nós, é o poder de Deus. E a palavra poder ali, né, é dunamis, da onde vem dinâmico, né, dinamismo. Não foi só um poder que só nos salvou da condenação do pecado, mas é um poder que nos salva a cada dia da escravidão do pecado e que nos salvará da presença do pecado quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados com corpos gloriosos. Não haverá mais dor, mais sofrimento, mais morte, não haverá mais tristeza. Seremos como o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas já serão passadas. As coisas que muitas das vezes nos faz sofrer, né? A dor, o sofrimento, o pecado, esse mundo terrível em que nós vivemos, de violência. Basta você ligar
a televisão para você ver as coisas terríveis que há nesse mundo. Mas a palavra de Deus diz que para nós, que cremos na palavra da cruz, que aceitamos Deus falar conosco que somos pecadores, que aceitamos a declaração de amor que Deus fez para conosco, dando o seu próprio Filho, o seu bem mais valioso, mais precioso, para morrer por nós naquela dura cruz. A mensagem que Deus deseja reconciliar conosco, e nós cremos e fomos reconciliados com Ele. Então você observa dois grupos nesse texto. Aqueles que a maior declaração de amor do universo, mas para eles é loucura. Deus fala através daquela cruz que foi levantada, onde o seu filho foi crucificado. Deus fala para eles o quanto Ele os ama, mas eles falam: não, isso é loucura. Isso é loucura. Mas para nós, para aqueles que arrependeram, para aqueles que creram, é o poder de Deus. O poder de Deus manifesto ali. Um poder que não só nos libertou da condenação do pecado, mas nos liberta da escravidão do pecado. E nos traz a esperança de que um dia seremos libertados da presença do pecado. Meu amado ouvinte, a mensagem da cruz é o que para você? É para você. Não estou perguntando para o seu colega, não estou perguntando para o seu vizinho, estou perguntando para você. A palavra da cruz é o que para você? E eu espero que você não responda: isso não é para mim, porque não sou eu que tenho que ouvir isso, é o próprio Deus. Deus está falando com você pela cruz do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que foi levantado ali no Monte Calvário. Essa mensagem que fala de perdão, de salvação, que fala de vida eterna, acessível de graça para mim e para você, mas que custou o precioso sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário. O que é essa mensagem para você? Nós oramos para que você seja mais um dos salvos por essa mensagem, pelo poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus assim nos abençoe, que a sua palavra possa falar a cada coração nessa noite. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa incomodar e aplicar a sua palavra ao seu coração, para que você arrependa de seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo, aceitando a mensagem de amor que Deus revela a você através da cruz do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi crucificado no seu lugar pelos seus pecados, para te dar a vida eterna. Deus permita que assim seja. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós mais uma vez te damos graças, pois mais uma vez temos tido o privilégio de falar do teu grande amor, de falar do teu plano de salvação, de falar da cruz singular do nosso Senhor Jesus Cristo, que ali, aquele que nunca cometeu pecado, aquele que nunca conheceu pecado, aquele que nele não havia pecado, mas ali foi feito pecado por nós, pagando ali o alto preço da nossa redenção, derramando ali o seu precioso sangue.
sangue que nos purifica de todo pecado. Nós te agradecemos, ó Deus, por esses momentos que temos passado diante de Ti, pelo privilégio de poder anunciar mais uma vez o Teu Santo Evangelho. E se há, ó Pai, alguém que está nos assistindo que ainda não seja salvo, que ainda não arrependeu dos seus pecados, que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, através da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor possa estar incomodando as suas mentes e os seus corações, para que eles venham a entender a realidade dos seus pecados, entender a grandeza do Teu amor e receber essa oferta de salvação que o Senhor lhes oferece por meio do Teu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Uma boa noite a todos e até a próxima live, se o Senhor assim nos permitir. Tchau, tchau.